Louvemos o Criador pela escola da vida, por esta realidade em que nós acordamos no nosso dia-a-dia, sem conscientemente compreendermos o que é que fizemos para ela, foi-nos oferecida. E olhando para esta realidade em particular, vamos agradecer-lhe a oportunidade deste preciso momento. Deste momento em que aqui nos encontramos, também nesta escola, uma pequena escolinha da grande escola da vida, que é o que são todos os centros espíritas. São uma escola e um hospital. E neste momento estamos no preciso momento de reiniciarmos mais uma destas atividades que se insere na nossa formação, no nosso conhecimento, enfim, nessa realidade grande a que devemos ao Criador, a escola da vida. Mas vamos pedir-te, Senhor, que se bem que muito agradecidos estamos de aqui estarmos e podermos desfrutar desta oportunidade, que nos auxilies a todos os que vamos assistir a este momento, a escutar, a comunicar de forma simples, para que, ao sairmos desta casa hoje, saiamos melhor do que entramos. Assim seja. Hoje o nosso tema é este. Vamos falar do Espírito. Bem, quem está numa casa espírita, se não crê na existência do Espírito, demite a sua existência, porque seria um pouquinho estranho entrar numa casa espírita e pelo menos não admitir a existência disso, já que se entra o espírita, não é? Mas mesmo que assim não seja, e para isso também construímos a palestra desta forma, vamos exatamente procurar cientificamente demonstrar que este ente que chamamos espírito tem que existir. Vamos seguir esta aproximação, e é uma aproximação que tem a natureza da investigação científica. Vamos começar por caracterizar o que é, vamos criar uma hipótese da sua existência para justificar alguns fenómenos, que a gente olha para o lado e isto só se existir de facto este ente. Depois de termos essa hipótese criada, vamos sujeitá-la à experimentação, como se faz em qualquer ciência, e como o Espiritismo é também uma ciência, tem que ir por este caminho, para validar as suas verdades. E por fim, resultará uma teoria criada, que poderá ou não ser igual à hipótese que nós levantarmos, ou será essa hipótese com mais alguma justificação. Mas nada melhor de começar na base. Sempre que a gente escala uma montanha, mesmo que seja de conhecimento, convém a gente munir-se, relembrar algumas coisas base. E o que é que a gente vai lembrar? Vamos lembrar as bases da doutrina espírita. Uma forma de olhar para ela é olhar para estas 5 bases filosóficas, em que algumas delas já conseguem ter fenómenos que são demonstráveis. Uma delas, por acaso, é esta, a que vamos abordar hoje. Portanto, a doutrina espírita baseia-se numa questão absolutamente filosófica, que é Deus, que tudo criou, e só lá chegamos filosofando, só lá chegamos através da razão. Não é possível levar Deus a um laboratório, não é possível. Ele é que nos pode levar a nós. Portanto, mas a gente começa a pensar e dizer, quem é que criou isto que não criou o homem? A essente há de se chamar isto, ok? Depois, a doutrina espírita também se baseia na existência do espírito, isto é, nós não somos só corpo, temos algo mais cá dentro, e que é imortal, isto é, sobrevive à morte, sobrevive ao desaparecimento, à destruição do corpo físico. Vamos tentar demonstrar isso. Se existe este ente, e este ente, já estão a ver que tem características de inteligente, tem princípio inteligente cá dentro, então comunica-se, porque é um ato inteligente. Então nós estamos aqui a comunicar-nos, mas não nos comunicamos só, estamos aqui também a ver-nos. Consta que há umas comunicações com espíritos que estão noutras dimensões. Também, hoje, se pode demonstrar cientificamente isto. Aquilo que se falava aqui, ação, através da transcomunicação instrumental, não só da mediúnica, embora da mediúnica possam-se levantar sempre problemas se há animismo ou não há animismo da parte do médium, mas com instrumentos eletrónicos como este é o meu instrumento de investigação em transcomunicação instrumental de vozes. Obtenho aqui vozes de pessoas que dizem que são mortos.
são os mortos, mas falam e contam-me coisas, e às vezes são familiares meus, enfim. Um outro princípio é a reencarnação. Sem existir a reencarnação não poderia existir progresso, não é? Então vamos lá ver. Se vocês somarem que este ente, a que só se chega filosoficamente, tem que ser no grau mais alto que se pode elevar, imensamente justo, tem que ser um pai enorme, como é que ele havia de escolher os nossos avós? Toda a gente está de acordo que os nossos avós passaram muito mais problemas do que nós, certo? Muito mais. Como é que havia de ter escolhido, e havendo só uma encarnação, escolheu os nossos avós para os sacrificar, e nós vivemos numa vida boa? Como é que é isto? E se andarmos para os bisavós, como é que é isto? Deus anda a escolher uns? Não pode ser. Nós somos, se calhar, os nossos avós e os nossos bisavós. Mas também temos hoje evidências científicas disto. Por último, pluralidade dos mundos, isto é, nós não existimos só neste planeta. Os seres humanos habitam este planeta, mas o princípio inteligente, seja ou não humano, assuma ou não a forma humana quando encarnada, não. A gente olha à noite para os globos todos que estão à nossa volta e Deus andou a fazer uma obra imensa só para cá à noite a gente, se der conta, olha para os... Ai, que giro, pronto, e tal. E depois, não me parece. Bem, mas não é só nos outros globos. Então, e onde é que estão essas pessoas que falam connosco, quer por transcomunicação instrumental, quer por transcomunicação mediúnica, que dizem que nos estão a ver, estão aqui ao nosso lado e tal? Tem que estar noutras dimensões ou universos paralelos. A física quântica já tem hoje bons contributos para demonstrar exatamente também isto. Este conjunto de temas é alvo de palestras deste mesmo género, que algumas já aqui fizemos e outras ainda faremos de princípio. Mas vamos ao espírito. Muito bem, o que é isto? Ora bem, vamos primeiro começar por olhar o que é que Kardec intuía com a informação que teve e que reflete fundamentalmente na parte segunda do Livro dos Espíritos, o que é que ele intuía que era o espírito, e depois vamos ver, passando do século XIX ao nosso século, o que é que a ciência hoje já reconhece como sendo este ente a que chamamos de espírito. Vamos começar por Kardec. O mundo espírita é o mundo normal, primeiro, eterno. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento. A alma é um espírito que encarnou e, portanto, um ser imaterial e individual que reside em nosso corpo e a ele sobrevive. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Ao revestir temporariamente um invólucro carnal, a alma adquire as condições materiais para se purificar e se esclarecer. A união da alma com o corpo começa na concepção, mas só se completa com o nascimento. O homem tem assim duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos. E o mesmo princípio vital, pela alma, participa da natureza dos espíritos. Muito bem.
Atenção, vocês ouviram-me falar várias vezes em alma. Alma e espírito são entidades diferentes. Já vamos, mais para o final, detalhar isto, de qualquer das maneiras. Mas estamos aqui a ver que é reconhecido um ente ligado ao princípio inteligente, independente do corpo, que sobrevive ao corpo e, quando encarna, encarna para uma determinada missão, mas depois desencarna, o invólucro físico desfaz e ele continua a viver. Ou na configuração de espírito ou só na configuração de alma. Já lá iremos. Esta parte é um resumo da segunda parte do Livro dos Espíritos. Como sabem, o Livro dos Espíritos tem 4 partes. Numa primeira tem as causas primeiras, que fala de Deus, etc. Depois, numa segunda, tem a vida espírita. Isto é um resumo dessa parte. Na terceira, depois, são as leis morais. E na quarta, as esperanças e consolações. Ora bem, isto foi há quase 200 anos. Daí para cá, a ciência também tem ficado com inquietações sobre estas questões. Vamos olhar o que é que hoje a ciência, as inquietações que ela tem e as certezas que já vai tendo. Vamos nos socorrer de um pequeno documentário naquele programa National Geographic, através da voz de Morgan Freeman, que é também um ator americano. Vamos olhar. Como a ciência está começando a estudar a possibilidade da vida após a morte. Eu consegui um encontro no Central Park com o médico-chefe da UTI, Dr. Sam Parnia. Eu sei que você fez uma quantidade enorme de pesquisas sobre o assunto. Sam estudou mais de 100 sobreviventes de paradas cardíacas. Pessoas que estavam tecnicamente mortas e que voltaram à vida. Algumas delas voltaram com profundas experiências. Nós sabemos, de verdade, que por milhares de anos as pessoas que chegaram perto da morte, por qualquer motivo, tiveram essas experiências profundas e, de certa forma, uma experiência mística. As pessoas têm uma imensa sensação de paz e de conforto, então alegria quando passam pela morte. Eles podem descrever uma sensação de encontrar parentes mortos, amigos e outras pessoas que eles não conhecem, mas que parecem estar dando boas-vindas a elas. Então acho que estamos começando a entender que existe uma experiência universal de morte que a maioria de nós provavelmente vai experimentar. Uma das coisas que você menciona e eu achei extremamente fascinante é a ideia de que, mesmo sem atividade cerebral, as pessoas voltam contando essas experiências. Tem como isso ser explicado? É importante compreender que, quando uma pessoa está morrendo e se torna um cadáver, é só nesse momento que as células dentro do corpo começam a passar pelo processo da morte, o que pode levar horas, se não até dias. E, na verdade, temos esse espaço de tempo em que podemos trazer a pessoa de volta à vida. E as experiências que elas tiveram nos dão uma indicação de como e quando a humanidade passa pela morte. E os religiosos acreditam quase todos que quando você morre é apenas no sentido corporal. A sua essência, a sua alma continua. Existe algum apoio científico para a ideia da alma? Hoje em dia chamamos a alma de consciência na ciência. Então podemos testar essa teoria científica e ver se essa consciência continua ou se ela acaba. Isso prova, pelo menos, que quando uma pessoa morre, essa parte que nos torna o que somos, a psique, a alma, a mente, a consciência, ou como você quiser chamar, ela não é aniquilada. Ela não desaparece no ar, ela continua pelo menos no início da morte. É sério? Com certeza. Ela continua quando o cérebro não deveria estar funcionando e quando uma pessoa está passando pela morte. Estou extraordinariamente interessado e você foi incrível. Muito obrigado. Foi um prazer conhecê-lo. É incrível que a ciência agora possa quantificar a morte e até definir a alma. A vida após a morte. Uma coisa que nos fascinou desde o nascimento das religiões. Agora parece palpável. O que é que isto nos diz? Há aqui um fenómeno que, afinal, a ciência hoje serve à ciência para demonstrar a existência do espírito, que são as experiências quase morte. Ora, então vamos com este fenómeno para diante. E vamos pegar neste fenómeno e vamos dar-lhe uma abordagem científica. Ora bem, vamos para isso socorrer-nos do método científico, já Kardec o fazia. Recordando, para aqueles que não lidam tanto com isto, o método científico tem uma parte filosófica que é
a gente observa faz uma determinada observação, observa um determinado fenómeno. Neste caso vamos observar as experiências quase-morte. Vamos fazer perguntas e vamos construir uma justificação, a tal hipótese. Até aqui só estamos a usar a razão. É racionarmos, baseado no conhecimento que temos, no que já sabemos, etc. Portanto, encontrarmos uma justificação. Esta é uma parte filosófica em que só utilizamos a razão, portanto, temos uma determinada crença verdadeira e justificamos, criamos uma hipótese. Depois, a partir daí, vamos então sujeitá-la à experimentação e entramos na parte científica do método. O que é que se distingue a ciência como filha da filosofia? De que é que se distingue dela? Reparem, é filha até porque, olha, crença verdadeira justificada e comprovada. Isto é, depois de termos pela razão encontrado uma justificação, agora vamos tentar sujeitar aquilo num laboratório, à experimentação, a ver se a nossa teoria, se a nossa hipótese se aguenta e explica tudo, se explica todos os fenómenos, se assim é ou não, e então se não explicar, a gente poderá eventualmente corrigir, deitar fora esta hipótese, voltar outra vez ao princípio, criar outra, excessivamente. Se for explicando, vamos tirando as conclusões, vamos escrevendo livros, documentações e vamos publicando. Ora bem, o Espiritismo também funciona assim. Kardec também funcionava assim e inclusivamente há vários apelos a isto, inclusivamente neste livro. Ainda há pouco foi falado, é um dos livros da obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo, que não nasce assim. Recordem, ele nasce em 1864, imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, mais tarde, em 65, é que passa a ter este nome. Mas no capítulo 19, que tem este título, A Fé Transporta Montanhas, lá vem dito que a fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em qualquer momento. Portanto, nós temos que poder justificar as nossas crenças. Senão isto seria mais uma doutrina dogmática, eventualmente mais uma religião, e não é. Ok? Também, na Gênese, que é o último livro da codificação básica, logo no capítulo 1 do caráter da revelação espírita, vem lá no parágrafo 55 a dizer que o Espiritismo, como ciência, segue ao lado das outras ciências. E como tal não tem a verdade, porque a verdade absoluta não existe. Nós vamos de verdade em verdade, trocando a que tínhamos, que era mais, explicava menos coisas, substituímos por outra e vamos andar. Isso é o Espiritismo também. Portanto, no Espiritismo também não tem a verdade absoluta. E então, se vai ao lado de uma outra ciência, e há uma ciência que explica melhor um determinado fenómeno que o Espiritismo já explicava, está lá dito, o Espiritismo adotará essa justificação. Estamos aqui para evoluir. E a realidade, chamemos-lhe assim, ou a verdade absoluta, só há um ser que a domina, que é muito perfeito, é Deus, é quem o criou. Nós outros vamos olhando para ela segundo um determinado prisma. E temos de ter a humildade de ir trocando esse prisma, alargando esse prisma, portanto, e evoluindo. Assim, portanto, o Espiritismo não trabalha com a verdade absoluta, nenhuma ciência trabalha, nem a filosofia trabalha com a verdade, trabalha com conhecimento, que é a busca constante da verdade. Muito bem, então, posto isto, e para o nosso caso concreto, vamos olhar para o que é que nós observamos, já vimos ali naquele filme, são as tais experiências quase-morte. Há relatos de atividade consciente durante experiências quase-morte, em coma, mas também após paragem cardíaca com perda de total função cerebral. E aqui é que a coisa complica. Então, hoje em dia, a nossa medicina ainda é um pouco materializada. Então diz assim, que uma vertente, a vertente mais radical material, diz que a produção da consciência é uma produção cerebral. Se assim é, quando o cérebro para, já não pode haver consciência. Azar de Camões. A gente vai ver casos em que cérebro parado, coração parado, protocolo de morte satisfeito, só se mantém ali a tentar ressuscitar porque o médico insiste, e depois vem lá com recordações muito conscientes, muito vivas. Então, mas espera aí. Então, se a consciência é produzida pelo cérebro, o cérebro já estava morto, como é que agora vem com essas recordações? É por isso, logo naquela conversa vimos com aquele médico que já reconhecem que, bem, não, ele sobrevive, pelo menos ali nos momentos daqueles indivíduos que regressaram, pois estava tudo parado, não, há ali um outro ente. Muito bem. Então, isto é o que observamos. Então, quem é que a produz? Cá estamos a fazer as tais perguntas. Portanto, a observação é a experiência quase morte. Quem é que a produz? Bem, a gente já sabe que não é efeito sem causa. Isto é um paradigma de qualquer uma das nossas ciências, inclusive a nossa. Então, se há consciência para além da morte cerebral, ela não pode ser produzida pelo cérebro. Certo? Se o cérebro parou, como é que produz mais o que é que for? Então, tem que vir do outro lado qualquer. Se não é produzida pelo cérebro, então não é local e sobrevive à morte. Lógico, é o que já dizia o médico Morgan Friedman também. Se o ente
se é ente sobrevivente à morte e mantém consciência continuada individualizada, é espírito, na linha conceptual da ciência espírita, que é o que define o espírito. A individualidade define o princípio inteligente individualizado, é espírito, dentro da definição espírita. Muito bem, posto isto, então o espírito existe e os mortos são espíritos. É a nossa hipótese. E agora esta hipótese que vamos sujeitar à experimentação. Vamos olhar para alguns casos reais e com esta nossa hipótese vamos ver se sim, se não, se deitamos fora ou se é mesmo assim. Vamos olhar fundamentalmente 4 casos. Vamos começar por olhar para um caso de morte declarada. Isto já foi no século passado, em 1989, um acidente, vocês vão ver o que é. Foi feito um filme a seguir, a gente sabe. Mas nessa altura não havia muito bem a certeza, como hoje temos meios de diagnóstico muito melhores. Hoje garante-se que o cérebro parou, a função cerebral parou, a função cardíaca parou, etc. Naquele tempo, e neste caso, não se tem bem a certeza. Mas ele foi declarado morto. E depois foi morto-vivo, ok? Já lá iremos ver. Vamos ver uma situação de coma, essa já é mais comum. Vamos ver uma situação de anestesia com um miúdo de 3 anos. E depois vamos então entrar mesmo na questão mais forte, que é casos de paragem cardíaca seguida de paragem cerebral, sem função cerebral. E vamos ver que afinal sobrevive. Há ali umas recordações, tem que haver ali um ente que sobrevive à morte. Vamos olhar para este caso primeiro. On a cold January day in 1989, Don Piper's life changed forever. I was coming home from a church conference in East Texas, headed back to Houston. At precisely 11:45 a.m., an 18-wheeler driven by a Texas state prisoner rolled over the small car at a combined speed of 110 miles an hour. Not only did the truck hit Don's car, it ran over the passenger side of the small Ford Escort, completely crushing the vehicle and killing Don Piper. Instantly, Don began an amazing journey. I was immediately transported to the gates of heaven and surrounded by people I had known in life who had preceded me. And I mean, they weren't complete in the sense that we are now, but there were people there, and I recognized them. I tell people it was a buffet for the senses. The aroma, the sights, the sounds. I heard the wings that hovered above me. I heard music that I never heard on earth. And they were all singing glory to God songs, hallelujah songs, praise songs. And they were all doing them simultaneous, and there was no chaos. Este senhor, e a história dele deu origem a este filme, que vos aconselho a ver, encontram no YouTube, 90 minutos no céu. Este senhor esteve 90 minutos morto, depois daquele acidente, do carrito dele, aquele carrito chocou com um trailer de serviços prisionais e passou por cima dele. E quando lá chegaram os paramédicos, viram que ele não tinha pulsação, não tinha sinais de vida, puseram-lhe um lençol em cima e chamaram o médico legista. Só que o médico legista demorou a chegar. E entretanto foi-se fazendo uma fila na ponte, porque pararam o trânsito, estava lá a polícia, pararam o trânsito. E há um senhor que sai do carro, sente uma intuição de ir ver o que é. Todos têm curiosidade, mas aquele sentia mais curiosidade que os outros. E chega ao pé do polícia e diz: o que é que se passou? Foi um acidente e tal. Não, mas o senhor não pode passar. Não, desculpe, eu necessito de ver. Eu acho que eu conheço o carro. Bem, o homem fez um incidente que o polícia diz: mas você vai lá ver o quê? Olha, o senhor está lá, olha, está naquele lençol lá adiante, o que é que você quer? Mas deixe-me aí. E o homem vai lá junto ao cadáver, deixa-no estar junto ao cadáver e começa a cantar. Levanta assim e começa a cantar. E não é que o morto, passado um bocadinho, começa a cantar também? E já tinham passado 90 minutos, ok? Vejam, a história é muito gira a história. Mas pronto, aqui não se tinha bem a certeza, estava dado como morto, ok? Mas não se tinha bem a certeza se estava tudo parado ou não. Mas depois vem com estas memórias muito interessantes, reparem nestas memórias, paisagens maravilhosas, pessoas falecidas, etc, não sei o que mais que vão acontecer. Muito bem. Passemos agora para um caso de coma. Um caso de coma prolongado. Vamos olhar para esta rapariga, a Julie Papievna, em 1997. Vamos olhar também e vamos começar a ver semelhanças.
Julie Papievis. In 1997, Julie Papievis was involved in a horrific car accident. She was 29 at the time and was driving home from a shopping trip when a young driver jumped a red light and crashed into her car at 50 miles an hour. The impact was huge and Julie's brainstem was injured and her body began to die. She was pulled from the wreckage, unconscious, unresponsive, and had no detectable pulse. When brain scans were conducted, they revealed no brain function and doctors couldn't see any way she was going to survive. Julie remained in a coma for several weeks and her family refused to give up hope that she would recover. They prayed for her survival, and against all odds and to the astonishment of doctors, Julie woke up just 6 weeks after the accident. She was very limited physically, unable to eat, hear properly, or control any of her bodily functions. But when waking, she believes it was a moment when she had died and saw a glimpse of heaven, and this is how she described it. It was so vast and there was no real beginning or end to it. It was just perfect peace. I knew that I was there in that place because I was dead. I knew that and I was not afraid. I was not afraid to be there, I was happy. It was like I was home and I wanted to stay there. Julie also recalls seeing her deceased grandmother who was telling her to go back, saying, "Your body will heal, go back and be happy." Julie is convinced she had died just long enough to experience some kind of afterlife, with her next memory waking up from her coma. Julie started the long road to recovery and doctors are amazed at how far she has come. So was her vision just a dream, or do you think her mind or spirit did really go somewhere? It's interesting that if it was all in her mind, that despite her brain being practically non-functional, she was still able to visualize what she believed. De onde vieram estas memórias? Se afinal, pela imagiologia, ressonância magnética, etc., não havia sangue a passar na base do cérebro, estava o cérebro parado, só mantinham com máquinas. De onde é que ela se recorda daquilo tudo? Começa a haver coisas comuns com a outra recordação do outro caso que a gente viu. Mas vamos ver um outro caso, agora com uma criança. Agora é só uma situação de anestesia geral, mas como é o caso de uma criança, vocês vão reparar que tem algumas coisas interessantes. Vamos olhar para este caso. Este miúdo, em 2003, tinha 4 anos, Colton Burpo. Este caso veio a dar um filme e um livro que se pode comprar em português. Vamos olhar para isto. Now this next one is the story of Colton Burpo, a 4-year-old boy who in 2002 was visiting Colorado when he began feeling unwell and seemed to be coming down with the flu. After a visit to the doctor, this was confirmed, and after returning home with his family to their home in Nebraska, Colton became increasingly ill and was rushed to hospital for 2 emergency operations as his appendix had burst. Infection was spreading in his body, and as he lay in the operating theatre fighting for his life, Colton says he went to heaven. He astonished his parents as he recounted his trip to what he believes was heaven to them at just 4 years old. He said he was picked up by angels and met with Jesus, who he felt safe with. And when asked what it was like, he said it's all the colours of the rainbow, a place of beautiful shades and hues. He said the gates were made of gold and there were pearls on them. It never gets dark, it's always bright. Everyone wears a white robe crossed by a sash of different colours, and they have lights above their heads. Colton also claims that he met his sister, a child that his mother had miscarried a year before his birth, to which Colton had no knowledge of before his believed trip to heaven. He described having a conversation with her where she said she was glad to see someone from her family, and she hugged him and said she couldn't wait for her mum and dad to come up to heaven and meet her. In another claim, Colton said he met his great-great-grandfather, a man he recognised from a photograph of how he looked when he was younger. Without realising who he was, Colton also described meeting John the Baptist, and he was introduced as being Jesus' cousin and the man who baptised him. Over the years, the boy claims the visions of heaven have become clearer, and when he was 11 years old, with the encouragement of his family, he wrote a book called Heaven is for Real. This has led many to think that his story has been exaggerated by his parents for profit, but he said it was not his intention to write the book, but God had helped him make the decision. The book was also followed by the successful movie of the same name. Também está vertido a filme e livro. O livro é O Céu Existe Mesmo. Está em português, podem encontrar. Tem aquelas cores e tudo. É giro, é giro. Ora bem, aqueles 2 casos que eu vos chamei a atenção. Uma irmã que ele não sabia que tinha tido, foi antes dele, houve um aborto e ele não sabia. Como é que ele chega com esta memória? E o bisavô, como é que ele identifica o bisavô que não conhecia de lado nenhum? E diz, é aquele senhor, e era o bisavô. Portanto, então há aqui umas memórias que estão para além da memória consciente, do cérebro. Okay? Também nesta... E isto faz-me lembrar uma anedota. Há um padre em uma aldeia que fez o funeral a um paroquiano da aldeia dele, que era um chofer de táxi.
E ele depois tem um acidente passado umas semanas e é sujeito a uma experiência destas, quase morte. Está em coma e tal, não sei o que mais. E quando recupera, consegue recuperar, ele vem com umas memórias muito giras. E então uma das memórias que ele conta é que mal morreu, começou a ver aquelas paisagens lindíssimas que a gente viu aqui e tal, parecia o céu e tal. E quando lá chega a esta paisagem, vê o paroquiano dele que ele tinha enterrado há umas semanas, todo feliz e tal, até que chega lá o gestor do paraíso e tal, vem acolhê-lo e leva-o pela mão a passear, a mostrar-lhe coisas. E começam a andar, passam por esta zona muito bonita, depois começa a escurecer, a ficar uma zona mais desagradável, com mais frio, mais vento. Ele ficou com a sensação que estava a transitar do céu para o dito purgatório dos católicos e a caminho do inferno. E às tantas, quando ele vê que aquilo já estava a chover e raios, coisa toda diferente, resolve perguntar ao acompanhante dele, ao gestor, olha, desculpa lá, mas tu estás-me a conduzir aqui para o inferno e eu vejo que o meu amigo taxista, um doido de primeira, ele quando conduzia aquilo era um louco, toda a gente barafustava com ele, está no céu e eu aqui. E ele diz, olha meu amigo, é porque nós aqui deste lado, nós regulamos-nos pela produtividade. Quantas vezes as pessoas dormiram nos teus sermões? Bem, algumas e tal. Pois é, olha, é que o amigo taxista, nunca ninguém dormiu no carro dele e ainda por cima rezavam. Ok? E ele aprendeu o que é que ele ia, o que é que ele ia fazer. Bom, até aqui foi umas aproximações, agora vamos entrar na questão mesmo séria. Agora vamos mesmo entrar num estudo feito por este senhor Pim Van Lommel, cardiologista, que não é espírita, eu conheço pessoalmente, já participei com ele em alguns congressos, mas ele espírita não é, espiritualista talvez seja, mas desde 69 que ele é médico e sempre se interessou por estas questões das experiências quase morte. E então, como cardiologista, ele apanha as pessoas coração parado e algumas delas depois têm paragem cerebral. E desde esse tempo, 69, depois mais tarde, só havia eletrocardiogramas e eletroencefalogramas, depois quando entramos pela década de 80 começam a aparecer as TACs, depois as ressonâncias magnéticas, enfim, pronto. E ele faz o seu estudo em 300 e tal casos, 362 casos, e faz este livro, apresenta este livro que também há em português, aqui está a versão em espanhol, mas há também em português. E o que é que, no estudo dele, em 344 pacientes, é um estudo que ele publicou já em 2001, de 69 a 2001, ele publicou a parte do estudo, de 344 pessoas que tiveram paragem cardíaca e depois paragem cerebral, 62 sobreviveram, os outros morreram, né? Mas os que sobreviveram, ele insistiu para eles recuperarem, quando depois lhes foi perguntar das sensações, como é que é, cerca de 60% referiram emoções positivas. Um pouco como a gente tinha estado a ver ali atrás. Cerca de 50% diz que tinha a consciência de estar morto, ter tido a consciência de estar morto. Cerca de 30% a 40% sentiu que estava fora do corpo, que observava o seu corpo a ser assistido. Movimento através do túnel, outros 30%, comunicação com a luz, aquela famigerada comunicação com a luz, o túnel, etc. Observação de cor, observação de paisagem celestial, vimos ali algumas descrições naqueles filmes que vimos. Encontro com familiares conhecidos também é muito comum. O miudito diz que tinha visto o bisavô e a irmã que nunca tinha conhecido, tinha sido um aborto. E uma visão retrospectiva da vida, isso o Espiritismo também nos diz, que nós depois de desencarnarmos temos ali um período em que fazemos uma retrospectiva da vida. Portanto, isto destas pessoas todas que estavam realmente em paragem cardíaca confirmada e a seguir paragem cerebral, dos que ressuscitaram a este caso. E ele tem coisas engraçadas lá, algumas são quase anedóticas. Estou-me a lembrar de uma em que há um rapaz com cerca de 40 anos, entra em paragem cardíaca nas urgências. É atendido e tal, e passado uns minutitos, o cérebro para também. Metem-no na ressonância, metem-no naqueles aparelhos todos e tal, e aquilo nem coração, nem serve. Tiveram que aguentar com sistemas artificiais de vida. E tiveram que desfibrilá-lo. Porque o coração parado, para-se a trabalhar, desfibrilador para cima. Mas quando se mete o desfibrilador, uma das regras é tirar tudo que seja metálico. Por exemplo, as pessoas que tenham próteses metálicas têm que sair. E aconteceu neste rapaz. O enfermeiro, antes de lhe aplicar com o desfibrilador, retira-lhe
a prótese e mete, aquilo é um carro, uma maca, mas tem assim umas gavetas e mete numa das gavetas que estava no carrito. Mete e tal, não sei o que mais, pronto. E esqueceu-se. Quando depois o médico vem falar com ele, depois dele recuperar, ele ressuscitar e tal, o médico vem falar com ele e tal, e no meio da conversa, depois o paciente pergunta: "Oh doutor, já agora a minha prótese e tal, não sei o que mais." Epá, pois é, você trazia uma prótese. Epá, tenho que perguntar aos enfermeiros, não sei onde é que isso está. Olha, não se deu muito ao trabalho. Diga ao enfermeiro para ir ao carro 12, o que é que era, porque tinha um número, na primeira gaveta do lado direito em cima. Foi onde ele meteu a coisa. Mas como é que você sabe isso? É que eu estava de cima a ver-vos vocês, a desfibrilhar, e eu vi que ele meteu a coisa naquela gaveta. A tal experiência, esta experiência de estar morto, experiência fora de corpo. Ok? Tem vários casos. Desculpa só esta interrupçãozinha. Esta parte que estamos aqui a ver, que veio às aulas do curso básico a semana passada, nós demos isto nas experiências de quase morte. E penso que as alunas que aqui estão, que vieram no sábado passado, lembram-se que nós temos falado nestas situações. Olha, isto sem se combinar nada, a coisa tunga. Eu estava a achar imensa graça com isto, porque foi o tema da aula de sábado passado, foi precisamente isto. Boa, excelente. Muito bem, posto isto, é claro que nós que nas ciências temos sempre que ouvir outras explicações, outras verdades, cada um tem direito à sua, e nós temos que não ser orgulhosos ao ponto de porque não é a minha verdade não é melhor. Não, temos é que escutá-la e ver se a nossa razão reconhece maior mérito. Se reconhecer, abandonar a nossa e pegar na outra. Qual é que é o problema? Estamos aqui todos para progredir. Muito bem, vamos então olhar outras verdades. Qual é a hipótese mais comum nas outras ciências, as anatomias, as biologias, medicinas, etc., vão muito por aqui. Ainda hoje continuam a dizer que muitas delas, embora já haja testemunhos como aquele que vimos naquele filme com o Friedman, que tem que existir ali qualquer coisa depois de parar. Mas há muitas, e continua a ver-se nos manuais de medicina, que, a consciência é uma produção cerebral. Portanto, tudo é produzido pelo cérebro. Muito bem. Ok, é outra hipótese. Vamos ver se assim é ou não. Vamos fazer o contraponto. Há que olharmos para isto e agora, com a razão, verificarmos se assim é. Ora bem, então se as produções, são produções cerebrais, só havendo função cerebral. E isto hoje em dia pode-se confirmar facilmente por eletroencefalograma, ressonância magnética funcional, o scan de PET, que é as TACs, confirma-se aquilo tudo, como nós vimos aqui em exemplo. Muito bem, se assim é, desde que haja uma paragem cardíaca e perda comprovada da função cerebral por estes meios, então não há produção cerebral, certo? É lógico, a funcionar. Muito bem. A haver uma improvável recuperação, de facto a gente viu 362 casos, 44. Pronto, mas houve. As lembranças e imagens não podem ser a produzir a produção cerebral. Isso já está parado. Não pode ser do cérebro. Não pode estar parado. Não pode ser. Só a consciência de vigília é produzida fisicamente através do cérebro. Sim, de acordo, quando está tudo a funcionar, nós estamos a recordar o que fizemos ainda há uns minutos atrás, então, está bem, há aqui uma produção cerebral que pode ser atribuída à função cerebral. Mas, há toda uma outra, a consciência infinita, tem que radicar num plano não local. O Pim van Lommel, este cardiologista que fez este estudo, diz exatamente isto. A consciência infinita tem que ser não local. Que tem uma parte que é enquanto o cérebro está a funcionar tudo bem, mas como se revelam memórias após ele ter parado, tem que existir num plano não local. Então, também diz ele, e isto é dele, o cérebro tem uma função facilitadora e não produtora da sensação de consciência. E eu estou de acordo também, esta verdade eu compro tranquilamente, racionalmente. Ora bem, o que é que diz a doutrina espírita sobre isto? Há bocado ouvimos falar da alma, atenção que alma e espírito são coisas diferentes. Ora bem, se vocês forem à introdução ao capítulo 2, na introdução do livro dos Espíritos, encontram lá, no capítulo 2, a falar sobre a alma. Mas nessa altura Kardec falava de 3 almas. Era uma alma chamada vital, na altura, há quase 200 anos, olhava-se para um cão e dizia-se que ele tinha alma, porque ele movia. Portanto, é esta alma. Portanto, existe enquanto existe vida. Era uma concepção de alma. Depois havia uma alma intelectual,
havia científicos da altura dele, uma alma intelectual, sim, que era diferente daquela alma que animava os animais e tal, mas que só animava os seres humanos, mas que era de cada um, só existia enquanto estava viva e que depois, a continuar a existir, voltava para um todo comum. Como era o fluido vital, que depois se apanha num todo comum, mete-se no corpo e tal, e voltava para um todo. Portanto, não tinha valor nenhum o esforço individual de cada um, mas sim, já reconhecia haver uma alma intelectual. E ele, Kardec, veio demonstrar a existência da alma espírita, que é uma alma intelectual, mas com sobrevivência após a morte e com especificidade. Isto é, nós herdamos nós próprios. Tudo aquilo que nós evoluímos, nós levamos connosco e vamos para outro. Isto é o que vem na introdução. Depois ele, na pergunta 135, para nós compreendermos onde é que a alma está metida e o espírito e o corpo e tal, ele sugere, na parte 2, capítulo 2, pergunta 135, ele sugere que a gente compare o ser humano a um fruto. Eu escolhi aqui a maçã. Em que, se a gente cortar a maçã, a maçã é o corpo humano. Se a gente cortar a maçã ao meio, a gente tem ali uma capazinha, né? Esta é verde, portanto seria a pele. Okay? Depois temos esta parte branca e umas sementes. Esta parte branca seria a carne, os músculos e tal. Portanto, o somatório aqui da pele mais esta parte branca será o nosso corpo. Mas, portanto, seria isto aqui. Mas depois há ali uma sementezinha. A sementezinha é o que nós chamamos de espírito. E há neste livro, que já hoje foi aqui falado, que aparece em 1859, 2 anos depois de ser lançado o Livro dos Espíritos, Kardec publica este livro. E se forem em particular à pergunta 14, mas entre a 7 e a 14 encontram isto, mas na 14 em particular diz assim: a alma é um ser simples, o espírito é um ser duplo, isto é o somatório da alma mais o perispírito, e o homem é um ser triplo. Porquê? Porque é a alma mais o perispírito e mais o corpo. Isto quer dizer então que pode existir, a alma existe sempre. Se precisa de encarnar, mete uma luva, é uma espécie de um interface, para agarrar depois a um corpo. Mas é só ver encarnações. Há planetas, os planetas divinos já não há encarnação. Já não precisa do perispírito, é só a alma, certo? Desculpa, deste também a aula do estudo acompanhado quinta-feira. Dei precisamente isto e comparei. Tumba! Ora aí está. Ora aí está. Estão a ver as afinidades a funcionar? Até no fruto a coisa bate. Tudo acompanhado dos espíritos quinta-feira, demos isto. E escolhemos precisamente a maçã, por exemplo. Ora bem, então continuemos na maçã. E então agora vamos mergulhar para a semente. Se a semente é o espírito, já vimos que o espírito é um ser duplo. Então, se nós partirmos a semente, nós verificamos que à volta dela tem também uma coisa preta, é uma capa, não é? O episperma, que tem, é o dito perispírito, tem os ditos chakras, que a gente atua, e vamos atuar daqui a bocado, quando formos dar o passo, vamos atuar nesses centros de força. Transmissão de energia para fora. Muito bem, mas se a gente seccionar a maçã, o fruto, a semente, nós vamos encontrar isto outra vez. Reparem, cá está a capazinha e um embriãozinho. Portanto, esta parte preta, a capas, é o endosperma, seria o perispírito, e o que aqui está dentro, esta parte branca mais o embrião, é a alma. Ora bem, a alma, suponhamos, nesta nossa alegoria, nesta nossa metáfora, esta parte branca seriam as memórias. Porque a gente, para raciocinar, a gente precisa de basear-nos em conhecimento que temos, memórias que a gente tem, não é? Sejam elas conscientes ou inconscientes. Este computador agora está dedicado só a esta apresentação. Na memória consciente dele está esta apresentação. Mas estão lá outras apresentações, está lá a apresentação da ação, que agora está inconsciente. Nós também funcionamos assim, temos muitas memórias, agora estamos fixados nisto, estamos aqui a ouvir. Mas daqui a bocado desligamos e estamos a pensar noutras coisas que já cá estavam. Portanto, temos uma memória inconsciente e uma memória consciente. Mas para processar isto, o computador também precisa ter um processador, não é? Para processar aquelas memórias conscientes. Nós também. E o que é isso? É inteligência. Ok? Então a alma tem inteligência e tem memória. Pode ser rodeada por perispírito e fica um espírito, e o espírito pode depois agarrar um corpo e fica um corpo humano, ok? Muito bem, esta é a explicação espírita da questão. Posto isto, eu estaria em condições de afirmar isto. Existe, de certeza absoluta. E estes relatos conscientes daqueles que sofreram uma experiência quase de morte, tendo tido uma paragem cardíaca e perda de função cerebral, são uma evidência da sua existência, que sobrevive à morte física. É claro que uma pessoa afirmar isto, muitas vezes há pessoas,
está bem, isto parece muito evidente, parece tudo muito certo, mas está tão habituada a pensar, tão apaixonada pela verdade que tinha, que é muito difícil que isto entrar. É normal, é normal. Este senhor, Senkowski, é um físico alemão que já morreu e era meu companheiro de transcomunicação instrumental, mas muito melhor do que eu, pelo menos ele investigava há muito mais tempo, mas eu conheci pessoalmente e fizemos algum trabalho juntos. Ele recolheu deste senhor Konstantin Raudive, que é um psicólogo europeu, que também investigava em transcomunicação instrumental, mas ele já do outro lado, e uma vez apanhou esta voz. Novas ideias só são aceitas pela maioria se elas reconhecerem adequadas à imagem que têm do mundo. Isto é verdade. Isto é verdade. E o Pim van Lommel, este médico que não é espírita, pelo menos até hoje, que eu saiba, não é espírita, que escreveu aquele livro, diz: quando o poder do amor for mais forte que o amor ao poder, o nosso mundo mudará. Como ele tem, está certo. Meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu baseei-me nestes livros que aqui estão, Espiritismo. Aqui há alguns livros com experiências quase mortas. O Céu Existe, cá está o tal livro do miúdo, O Céu Existe. Aqui são os sites onde podem encontrar completo aquele filmezinho do Friedman, etc, por aí adiante. Eu estou a gravar isto e vou, como habitualmente, publicar neste canal Espiritismo JG, amanhã ou depois já lá está. Tem aqui um e-mail se quiserem trocar e-mail comigo, e estaria à vossa disposição para qualquer pergunta sobre isto ou outra coisa qualquer que eu saiba. Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos tranquilizar-nos ao som desta música suave. Vamos recolher ao nosso íntimo, à nossa semente da maçã, onde temos a nossa inteligência, e escutando-a, ela nos dirá que tem que haver um ser criador, chamemos-lhe o que chamarmos, e que nos permite tudo aquilo que já vivenciamos e nos recordamos ou não. Mas só por isso, e porque está fora do alcance de qualquer ser humano, é uma obra digna de louvor. Por isso, louvemos esse Criador imenso, a que só podemos chegar através do exercício da nossa inteligência, através do nosso pensamento. Mas também usando essa mesma inteligência, eticamente, temos que chegar à justificação que o que recolhemos no nosso dia a dia, a começar por aquilo a que chamamos vida, não é nossa, pois não. Não a adquirimos, não a compramos, não podemos ir fazer um curso de vida para adquirir no final o diploma de que estás vivo. Então, foi-nos dado. Se foi-nos dado, sejamos agradecidos. Agradeçamos, pois, a esse mesmo Criador a nossa vida, a nossa oportunidade de, através da vida, que sabemos hoje ocorre em várias dimensões, nós podermos aprender. E, por exemplo, descobrir que é exatamente porque existe um ente que sobrevive aos corpos a que chamamos alma, revestido eventualmente com perispírito, que nós concluímos, pelo uso da razão, que ele também tem que existir e faz parte dessa criação primeira, dessa obra maravilhosa. Agradecemos, pois, ao Senhor ter-nos dado esta ferramenta, que é a vida, ter-nos dado a alma com a sua inteligência e com a memória, que nós usamos para progredir e desfrutar desta sensação a que chamamos vida.
Mas é certo que a descoberta desta sensação é uma experiência contínua, teve um princípio, não nos é dado descobrir, mas porque se baseia neste ente que nós acabamos de demonstrar cientificamente que existe, que se chama espírito, ele é imortal. A gente sabe que ele apura-se de encarnação em encarnação, por várias vezes que volta ao corpo, pelas várias experiências que vai vivendo, pelo tal progresso intelectual que sempre ocorre antes do moral e materializa-se com o progresso moral. Mas neste circuito, quantas vezes nós desanimamos, quantas vezes nós somos atraídos para o antiético, que muitas vezes nos parece moral. Então, vamos ousar pedir a este mesmo Criador e à equipa espiritual que nos auxilia nesta casa e a cada um dos nossos mentores espirituais, que nesses momentos de desespero e de dificuldade nos auxilie, nos sugira a esperança, a tranquilidade e essa certeza de que a vida continua e que alcançaremos tanto mais rápido novas vivências mais aprazíveis quanto melhor nós raciocinarmos e descobrirmos os comportamentos eticamente corretos para o qual esta doutrina que estudamos muito nos ajuda. Bem-haja, uma boa semana a todos.